Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre terapia e psicanálise. Na verdade, a expressão, o termo terapia, né, é algo muito amplo, né, porque cada escola psicológica tem a sua terapia. Na verdade, de médico, de psicólogo, de psicanalista e de louco, todos nós temos um pouco, né? Então, todo mundo, digamos assim, tenta fazer terapias, né, na família, né? Os membros da família tem a terapia da mãe, tem a terapia do pai, tem a terapia do irmão mais velho, a terapia do irmão mais novo, a terapia do adolescente, querendo ensinar como se posicionar no mundo de uma maneira mais interessante, né, do que aquela maneira careta dos coroas, né, que não conseguem usufruir da vida, como o adolescente acredita que ele vai. Então, a terapia do adolescente, tal, propostas, né, de terapia. Então, essa expressão, propostas de terapia, para nós, psicanalistas freudianos, né, é uma expressão que a gente deve realmente questionar, né? Então, não é terapia. Para nós, são propostas de terapia, né? E vamos ver se realmente funciona como terapia. Então, por exemplo, não adianta eu eliminar a gagueira de uma pessoa e a pessoa depois fazer um câncer daqui a 2 meses, porque aquilo que era descarregado através da gagueira virou, né, uma coisa somatizada e que ninguém mais sabe o que é, e fica como se nada tivesse acontecido, né? Então, dentro do modelo psicanalítico, a gente deve ter uma visão bem clara do com o que nós estamos lidando, quais são os efeitos colaterais daquilo que nós estamos abordando, né, e o que nós precisamos fazer com aquilo que nós estamos abordando. Tá? Porque senão volta para a barbárie, né, psicológica e cultural de antes de Freud, né? Ninguém sabe direito o que está acontecendo, e cria-se, né, mitos, né, como isso hoje em dia continua ainda, né? São mitos, né, irrealizáveis à esquerda, à direita, de centro, enviesado para a esquerda, enviesado para a direita, politicamente correto à esquerda, à direita, acima, abaixo, né? Então a gente precisa ter uma referência, né, um paradigma que realmente possa ser confiável, que a gente possa comprovar a existência dele. Freud deixou isso, né, deixou uma espetacular teoria a respeito da natureza da vida humana. O que é que nós estamos vivendo, o que fazer, como é que funciona. Então, a disparidade entre o mundo interno, que busca a satisfação impulsiva, mas que permite também a contenção dessa satisfação impulsiva e possibilita uma vida digna, então por isso, né? E o mundo externo, que também restringe tremendamente o ir e vir do ser humano, mas permite a sobrevivência com alta qualidade, se você souber respeitar as coisas, né, como elas são, e aprender a lidar com o prazer possível, né? Extrair das coisas o prazer possível que elas podem trazer, né? Lembrando que a condição existencial ela tem uma tendência negativa, né? Que ela foi feita para acabar, né? É uma coisa temporária e que vai acabar. Essa vida aqui. Agora, afirmar que tem uma vida depois daqui, isso tem que ser estudado profundamente, é uma coisa muito, muito importante, muito séria, né? E que precisa ser bem definida, né? Para que esse tipo de idealização não venha, né, estragar a vida que nós estamos vivendo aqui. Até mesmo porque, né, a psicanálise freudiana, né, sustenta com bastante verossimilhança, né, a existência de uma pulsão de morte no interior do psiquismo do ser humano. Então, o psicossoma do ser humano produz uma pulsão de morte que sustenta a autodestruição e a destruição de quem estiver perto. Eu reparei que o número de visualizadores diminuiu depois da abordagem, né, corajosa dos temas chatos, desagradáveis,
né, de falar daquilo que acontece, né, e que assusta, né, deixa, né, instiga, né, as pessoas a melhorarem, né, a mudarem, né, porque olha lá, o cara foi lá, matou todo mundo, depois se matou, pô. O outro vai lá e mata um por semana, tá entendendo, aleatoriamente e tal, e faz coleção de cadáveres, né, digamos assim, de eventos em que a pessoa que entrou em interação com ele, forçada por ele, né, aquilo que a gente fala lá, daquela coisa do perverso atuar precisando de um objeto complacente. Quer dizer, então o sujeito virou objeto complacente, compulsório de perverso, sem saber, né, de nada, e, no entanto, ele morreu e o perverso continua andando por aí. Às vezes até com propostas estruturadas, né, para o exercício do poder, né, social. Né? Então a coisa continua aí. E a gente precisa ter uma clareza em relação a essas coisas. Tá? Então, terapia só pode ser uma coisa que ajude o sujeito a melhorar. E dentro, melhorar a sua condição existencial. E dentro da experiência psicanalítica, a situação é bem clara. Tem um desenvolvimento com regras psíquicas, né? Um desenvolvimento psíquico, emocional, desenvolvimento das defesas psíquicas, desenvolvimento da sabedoria, desenvolvimento da fusão funcional, quer dizer, tem objetivos muito claros a serem conquistados para que o sujeito possa melhorar. Tá? E alguns fenômenos enganosos, né, enganadores, né, como a transferência, por exemplo, precisam ser bem conhecidos. Né? Olha só, o sujeito diz para ele mesmo que ele está apaixonado por aquela pessoa ali. Não é. Ele está repetindo uma coisa lá da infância dele com a mãe dele. Uma situação pré-edipiana, inviável, impossível, e ele tentando repetir aquilo ali o tempo todo. Já está no 10º casamento, é tudo a mesma coisa. Então, esse conhecimento da transferência, por exemplo, é fundamental, né, para discernir uma terapia da outra, uma tentativa de terapia de uma terapia. Tá? Então, para nós psicanalistas freudianos, né, só existe terapia quando existe a detecção, o manejo adequado da transferência, a interpretação dos conteúdos trazidos na transferência, quer dizer, uma interpretação, então, de conteúdos na transferência ou em transferência, né, e uma interpretação da própria transferência, para que eu possa começar a pensar numa terapia, numa ação terapêutica da terapia que for. Agora, a terapia que valoriza, né, a transferência é a psicanálise freudiana, winnicottiana também. Esses dois autores, Freud e Winnicott, são claramente valorizadores da transferência. A doutora Secherai, que era chamada de madame, né, obviamente implicitamente para depreciar, né, o valor científico do trabalho dela, a doutora Secherai também tinha uma forma bastante eficiente, bastante sábia, né, de lidar com seus pacientes. Por exemplo, no caso da René, que ela publicou um livro, e a René também publicou, né, Memórias de uma Esquizofrênica. Podem procurar aí, está esgotado aí, mas pode ter, se tem algum exemplar aí de algum amigo do Carlos Lacerda aí, que foi ele que traduziu o livro, né? Não é da área, não, é político, né? Ex-candidato a presidente, morreu cedo aí, né? Diabético, 60 e poucos anos, morreu. Então, esse político, né, o Carlos Lacerda, ele traduziu esse livro, Memórias de uma Esquizofrênica, ele percebeu uma importância, né, nesse... Quando ele era mais jovem, ele traduziu esse livro. Sensibilidade espetacular, né? A terapeuta psicanalista, né? De alto nível, né? Ela simplesmente pegou os objetos posicionais todos da René e botou eles para funcionar, como uma criança faz. Quer dizer, o tanto que o método dela é chamado de realização simbólica, né, para a esquizofrenia befrênica. Então isso existe, pô. Foi feito. Tem a Frida von Haasmann também. Então isso é terapia, tá?
terapia psicanalítica. Algo que pega uma esquizofrênica hebefrênica, diagnosticada por 15, 16 psiquiatras, desenganada, internada e tal, e transforma numa pessoa que consegue ter uma vida individual razoável e trabalha e tal, né? E deixa de ser uma esquizofrênica hebefrênica que conhece o valor do pequeno coelho, os objetos tradicionais todos que eram destruídos na relação com o pai, principalmente. Então, a transferência foi reconhecida e o trabalho adequado da transferência foi realizado e o paciente melhorou. Agora, se não reconhecer a transferência, se o trabalho não for realizado, o paciente não vai melhorar. Não tem como melhorar. Porque não é possível melhorar, né, sem zerar, né, sem tornar próximo de zero as poças que geram o sintoma. Eu tenho que abreagir o afeto que gera o sintoma. Eu tenho que descongelar esse afeto, eu tenho que botar esse afeto para a ação, como a Seychardt fez com a René. Psicótica, esquizofrênica e hebefrênica, hein? Aplicação da psicanálise pela doutora Seychardt, tá? Essa é psicanálise. Psicanálise. Reconheceu a transferência, colocou a coisa transferida para funcionar no nível da coisa e não no nível adulto, transferido, enganoso, né? No nível infantil. Resgatou todos os objetos transicionais, um por um. Os balões de ouro também, dourados, né? Os balões dourados. Fase oral, fase anal, tudo ali. Os conformes psicanalíticos. Aí funciona, pô. Agora, se for outra coisa, se for uma terapia, uma tentativa de terapia, aí nós temos que analisar também por que não está funcionando. O exemplo que nós demos, né, digamos assim, da transformação de uma gagueira num tumor maligno, por exemplo, nós podemos fortemente preconizar que o que deve ter acontecido foi, né, realmente um bloqueio da válvula de escape precária que o paciente tinha, que era se apresentar como gago, né? E essa energia produtora, né, cheia de pulsão de morte, né, produtora de sintomas, voltou para o curto-circuito psicossomático, né, sem participação da representação psíquica, né, e o sujeito piorou e fez um evento psicossomático que acabou gerando um câncer. A doença de Crohn, ela frequentemente se transforma em câncer, né? Lesão, né, do tecido, né? Então, nós estamos lidando com essas coisas e a gente precisa ter uma resposta adequada para essas coisas e não sair por aí inventando, né, fugas do problema que tem que ser resolvido e trabalhado. Então, psicanálise, elaboração dos conflitos psíquicos inconscientes, tá? Esse livro que está aqui, eu acabei de ler o resumo, né? Contracapa dele, em outra palestra falando sobre as cores da mandala, né? Até falei um pouco da mandala, né? Vou ter que fazer outra dessa aqui também, para falar mais da mandala também. Mas aqui está claramente, os caminhos, né, da psicanálise são bem definidos. Elaborar os conflitos psíquicos inconscientes. Existem conflitos entre o ego e o id. Freud, toda a obra dele até 1920, existem conflitos entre o ego e o mundo exterior, principalmente os dois textos lá de Psicose, de 1925, uma perda da realidade na neurose da psicose e neurose e psicose, textos até escritos de uma maneira até não muito assim, organizada, né, mas com percepções extremamente aprofundadas, né, do fenômeno psíquico da psicose, né, e da neurose. Perda da realidade da neurose da psicose e neurose e psicose. Dá uma lida lá. Vocês vão ver os conflitos entre o ego e o mundo exterior. Ainda tem gente que fica dizendo que psicanálise é sexo. Bom, então, esse tipo de coisa, né,
tem que ser discutido aqui. A psicanálise não é sexo, até mesmo porque sexo é epifenômeno, né, de toda uma complicação psicossomática, né, riquíssima, né, cheia de variantes, né, e com esses conflitos entre o ego intrínseco, né, entre o ego e o id, entre o ego e o mundo exterior e entre o ego e o superego. Então o superego tem que entrar na dança também, não tem essa de ficar fazendo psicanálise para o superego, o dogma, né, digamos assim, que vem da onde? Da onde é que vem o dogma? O dogma tem que ser analisado. Pô. Os fins justificam os meios. Como? Como é que funciona isso aí? Eliminando os indivíduos pensantes? Isso? Não, não pode, isso aí não pode. A psicanálise mostra claramente que nós estamos aqui para ser um indivíduo pensante. Não existe uma humanidade sem indivíduos pensantes. Indivíduos. Tudo de bom que a humanidade conseguiu foi graças à qualidade do pensamento e do afeto, né, individual dos seres humanos. A coisa mais valiosa que tem no mundo, né, para o ser humano é a mente humana. Você comparar a mente humana com a mente de um golfinho, de uma orca, né, de um tubarão, né, de um leão, né, você vê que realmente nós temos um potencial que eles não têm. Então, a coisa mais valiosa que nós temos é a nossa mente e o desenvolvimento desta mente, né, ele é individual, ele não é um desenvolvimento coletivo, que depende só de coisas coletivas, de grupos. Não, existe, é preciso haver um investimento no encontro e no desenvolvimento de técnicas capazes de realmente superar a disparidade, veja bem, disparidade, por um lado possibilitadora e por outro lado restritiva, tanto a interna, a realidade interna, ela possibilita e restringe, ou melhor dizendo, até na ordem, ela restringe, ela dá um limite em qualquer coisa externa, em qualquer vinculação com grupos, né? Mas ela possibilita uma existência assim, muito boa, né? Muito útil, né? Muito assim, de uma sensibilidade fina no usufruto da vida, né? E essa impulsividade interna, essa espontaneidade, né? O único gesto espontâneo, né? Isso precisa ser levado, né, em consideração. Não é possível você fazer coisas boas sem espontaneidade, né? Então é preciso você preservar a sua espontaneidade, a sua iniciativa, a sua esperança, a sua capacidade de resolução dos problemas, a sua capacidade de avaliação do que está sendo percebido. Tem tanta coisa, né, importante. Eu vou pegar uma palestra só para ficar falando sobre essas coisas todas. É uma lista infindável de qualidades da mente humana, né, que precisam ser colocadas. Se elas estão faltando, principalmente, né? A pessoa tem noção que aquilo está faltando, né? A vida dela não tem, né? Não tem assim, conexão com esse tipo de coisa. Então, tem alguma coisa desconectando, né? Por que eu tenho que viver mal? Por que eu tenho que viver a serviço, né, de coisas destrutivas e ineficientes, incompetentes, né? E assim é a diferença entre terapia e psicanálise para nós, psicanalistas freudianos, tá?